Olá, eu sou Célia Miné, sejam todos muito bem-vindos. Estou super feliz de estar aqui e eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou ensinar nessa Masterclass. Eu sou confeiteira há 5 anos, mas na verdade comecei com os brigadeiros gourmets. Fazendo brigadeiros gourmets para ajudar meu filho, que tinha decidido ir para São Paulo estudar. E comecei com os brigadeiros. Aí fui fazendo uma festinha aqui, outra ali, até que vieram os pedidos para doces finos. Aí comecei a lidar com chocolate, as festas começaram a aumentar, aí fui conhecendo outras pessoas, fui para os casamentos e aí começaram os pedidos de bolo. Que na verdade, bolo sempre foi assim, a menina dos meus olhos. Eu sempre fui apaixonada por bolos, desde muito pequena. As minhas melhores recordações da minha infância estão ligadas ao bolo da minha mãe, que ela fazia um bolo de massa branca recheado e coberto com brigadeiro, onde ela fazia os desenhinhos com o garfo e eu tenho isso muito vivo na minha cabeça. Só que eu nunca fui boa de bolo. Então meus bolos sempre, ou eles cresciam muito e depois murchavam, ou então eles ficavam muito solados. Então eu era péssima, mas mesmo assim eu fazia bolos para minha casa. E aí eu resolvi, com esse passar do tempo, eu resolvi que eu tinha que fazer bolo. Que as pessoas estavam me pedindo muito, eu falei, não, eu vou aprender e vou fazer bolos de verdade. E aí, novamente, entrou meu filho na história, porque ele se casou e eu decidi que eu faria um naked cake de 4 andares para o meu filho. Aí fui fazer um curso e nesse curso eu até relato, falo para a professora que eu ia fazer, que eu nunca tinha feito bolo antes, eu queria fazer esse bolo. Ela falou, nossa, que legal, você é muito corajosa. E realmente ela me deu muitas dicas, porque não era um curso tão avançado, né, onde ela me ensinaria a estruturação e tal, mas aí depois que acabou o curso, ela me chamou no canto e ela me deu uma aula. E eu fiz esse bolo de 4 andares, esse naked cake, para o meu filho e aí tudo começou. Então eu me encantei cada vez mais e hoje eu resolvi que eu queria partilhar isso com vocês. Então você que de repente também nunca fez um bolo, mas que gostaria, que tem paixão pela confeitaria, eu fui dona de casa a minha vida inteira. Eu nunca trabalhei fora, me casei muito cedo, tive filhos cedo e fiquei na minha casa. Depois eu me separei e hoje eu sou autônoma, hoje eu vivo exclusivamente da confeitaria. Então eu quero ajudar você a fazer o mesmo, se você tiver essa mesma paixão, essa mesma vontade para ter o seu ganho, né? Para aumentar aí um ganho na sua casa ou mesmo para você ser autossuficiente, e é isso que eu vim fazer aqui e eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Então vamos lá, mão na massa. Primeiro lugar, eu quero falar para vocês da organização de todos os ingredientes. Mise en place, tudo separado e pesado. A importância de ter uma balança, olha, é uma balança de custo muito pequeno, uma balança simples, que deve estar custando aí no mercado em torno de 25 a 30 reais. Mas você fazendo a sua receita com as gramas certas, com o peso certo, o que vai acontecer? Você vai ter sempre uma massa igual. Faça profissionalmente ou não, ou você faça só para sua família, você vai ter sempre aquele bolo gostoso, fofinho, macio, úmido que a sua receita lhe traz. Por quê? Porque você vai estar sempre pesando. Um exemplo muito claro da importância de pesar é em questão dos ovos. Tem receitas que vem lá, 3 ovos, 4 ovos. E aí, que tamanho de ovo é esse? Né? A gente tem ovos de diferentes tamanhos no mercado, que pesam desde 30, 32 gramas até 60, 65, 67 gramas. Então fica tudo muito vago, muito relativo. E o ovo faz uma diferença incrível, incrível na sua receita. Então por isso que eu sempre sou a favor, e na confeitaria não tem como você trabalhar sem ser em gramas, sem ser pesado, para mim é o melhor método. Outra coisa muito importante, falando ainda dos ovos, quando a medida
que a sua receita pede não dá em ovos inteiros, o que que você faz? Tanto para mais quanto para menos, bate os ovos, quebra um quarto ovo, caso esteja faltando, bate ele, mistura bem ele e vem e acrescenta. Ou passou, que nem essa aqui, passou do ponto, né? Eu precisava de 190, foi a 210 gramas. O que que eu fiz? Bati os ovos, tá? Que eu já tinha colocado aqui. E aí, retirei as gramas que estavam sobrando. E aí, sobrou essa aqui para eu fazer no outro bolo. Vamos lá, então? Açúcar e os ovos. Agora não tem jeito, tá? É aquele barulhinho e a gente tem que enfrentar esse barulhinho aqui. Pronto. Temos o nosso açúcar e nosso ovo bem batidinho, que forma realmente uma espuma, por isso método espumoso, tá? Quero mostrar para vocês o nosso buttermilk caseiro. O que que eu tenho aqui? Leite e um limão médio. E aí, ó, o que que vai acontecer com esse leite? Ele vai talhar, ó a colher, ó. Tá vendo? Ele talha. Isso aqui vai deixar o nosso bolo com umidade, vai deixar o nosso bolo bem macio. Aí eu venho, misturo o nosso corante nele. E a nossa essência de baunilha. Deixa eu dar uma diluidinha nesses gruminhos, né, que fica. Pronto, tá aqui nosso buttermilk. E agora a gente vai, pela segunda vez, peneirar a nossa farinha. Quando eu medi, eu peneirei e agora eu vou peneirar de novo. A gente até nota que quando a gente pega assim, ó, ela tá bem mais fofinha do que o normal. Eu não volto mais pra batedeira com essa receita, tá? Agora eu vou colocar intercalando entre farinha e o nosso buttermilk com fouet e depois com a espátula. Faz uma sujeirinha, mas tudo bem. Vamos lá. Vou fazer, mas é quase impossível, né? É sempre nesse sentido de baixo pra cima. O nosso baraninho aqui. Sempre pegando o fundo e trazendo pra cima. Devagar, para que a gente não perca a aeração que a gente ganhou batendo os ovos e o açúcar, tá? Agora a gente já consegue. E aí nessa última etapa da farinha, eu venho com o meu fermento e o meu bicarbonato. E aí todos os secos a gente eliminou. Vem com o buttermilk. E por último, agora, eu vou entrar aos pouquinhos com o meu óleo, que vai me ajudar terminar essa mistura e deixar minha massa linda, muito, muito linda. Ó, sempre fazendo esse giro fundo, lateral para cima, ó. Colocar o nosso óleo.
misturar bem, deixar bem homogêneo. Vocês vão ver que massa linda que fica. Olha isso. Fala se não é linda essa massa. Calma. Gente, olha. Ela é linda, ela é saborosa, ela é macia. Eu amo essa massa. A gente pega uma espátula só pra garantir que não ficou. Ó. Olha, gente. Não é linda? Cheirosa. Eu vou assar em duas formas de 15 centímetros de diâmetro. Aqui tem um detalhe muitíssimo importante também. Nunca colocar e nem untar as laterais, tá? Por quê? Se você unta as laterais, seja com desmoldante, ou com óleo, ou com manteiga, o que você colocar, a gordura que você coloca na lateral, o bolo absorve. Então, nunca asse lateral de formas. Eu vou usar o desmoldante, mas vocês podem também fazer numa outra oportunidade, eu vou fazer com o papel manteiga, para vocês verem. Corto o disquinho do diâmetro, coloco o papel manteiga no fundo, acabou, não precisa mais de nada. Desmoldante, eu tenho dessa marca, gente, mas necessariamente não precisa ser essa marca, pode ser qualquer marca. Pra mim, esse desmoldante é vida e praticidade, e economia, tá? Porque ele é só um pouquinho, ó, vou demonstrar pra vocês. Pronto, é só isso, mais nada, tá? Um tiquinho de nada. Ah, mas vai grudar a lateral. Sim, vai grudar a lateral. O que você vai fazer? Quando o bolo estiver morno, outro detalhe muito importante, que horas eu desenformo o meu bolo? Morno, nem quente e nem frio. Quente, probabilidade 90% de quebrar. Frio, ele adere, tá? Ele cola na sua forma, tanto no fundo, mesmo com o papel ou mesmo com o desmoldante, ele dá uma coladinha, né? Porque ele esfriou. Então ele deu uma coladinha maior. Morno. Morno quando você já consegue pegar na forma, passa a faquinha, vira, ele sai perfeitamente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já sei que a minha massa rendeu 1,2 kg mais ou menos, tá? 1,220 kg, mas eu sempre dou uma descontadinha pra menos, porque fica, né, na lateral. Então eu dou uma arredondada de umas 10, 20 gramas para menos, tá? Então eu vou dividir aqui em duas massas de 600 gramas. Forno já está ligado, pré-aquecido em 180 graus. Tempo de forno, muito relativo, tá? Eu não consigo, é muito difícil falar porque eu não sei do seu forno. Aqui no meu forno ele vai levar mais ou menos, acredito que de 30 a 40 minutos para ser assado. Mas você tem que conhecer o seu forno e por isso que a gente nunca determina um tempo certo. Enquanto o bolo está assando, nós vamos fazer o recheio, tá? Esse aqui é um creme à base de creme cheese. Esse aqui é açúcar de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro é um açúcar bem mais refinado, por isso ele parece realmente um talco, ele parece um pozinho, assim, um talco mesmo. Então nós vamos primeiro bater. Ó, o que eu quero mostrar também, bem cremosinho, não está derretido, muito importante, você não pode deixar a manteiga derreter, mas ele tem que estar bem molinho, bem
bem ponto pomada, não tem problema. Se estiver mais molinho, se aonde você estiver é mais quente, o clima é de bastante calor, não tem problema ele ficar mole, ele só não pode separar a gordura, tá? A minha batedeira, ela começa, o baixo dela é alto, tá? Então eu não posso ligar de uma vez. Se a sua batedeira começa bem lento, ok. Então aqui eu vou dar uns picozinhos assim, até dar uma homogeneizada, senão esse açúcar vai tomar conta da minha cozinha inteira, tá? Uma espátula já eu mostro pra vocês, tá? O que eu preciso aqui? Eu preciso de um creme. Transformar esse açúcar e essa manteiga num creminho. Tá quase, tá? É bem rapidinho. Esse é um recheio que eu adoro. Além de muito saboroso, é muito prático, muito rápido. Outra coisa muito importante, eu acho que eu não falei no início, temperatura ambiente, né? Tanto a manteiga quanto o creme cheese, tá? O creme cheese também está bem molinho. E importante que os dois sejam tirados da geladeira ao mesmo tempo, porque eles precisam estar na mesma temperatura. Ó, creminho, branquinho. Depois de formado esse creminho, aí a gente vai colocar o creme cheese. Bem homogêneo e bem cremoso. Raspadinha na lateral. Esse recheio é um recheio que fica muito bacana, porque ele vai para a geladeira. A gente vai colocar isso aqui na geladeira, né? Depois que a gente montar o nosso bolo. Falta só uma etapa. Vou saborizar, tá? Eu vou dar um gostinho. Ele é um creme à base de creme cheese, mas nada impede que eu dê mais um saborzinho nele. Eu adoro e uso a pasta saborizante baunilha. Você não precisa usar essa, mas eu adoro, tá? Eu uso essa pasta, eu gosto muito. Mas pode ser também a essência de baunilha. Eu sempre dou preferência para a essência de baunilha da branca também, tá, gente? Tem a branca, tem a mais escura, as duas são legais, mas assim, eu gosto mais, primeiro que não muda a cor nem do meu recheio, nem da minha massa, e segundo que eu não sei, mas eu até mesmo no sabor eu acho que deixa mais saboroso, no caso da essência branca. E a pasta, eu gosto muito dessa aqui. Vou dar mais um gostinho para esse nosso recheio de creme cheese para rechear o nosso red velvet está pronto. Olha que lindo. Então agora vamos fazer a nossa geleia de frutas vermelhas. O nosso bolo já está pronto, a nossa massa de red velvet está pronta, o nosso recheio de creme cheese está pronto. Agora nós vamos fazer aqui a nossa geleia e aí a gente espera esfriar para podermos montar o nosso bolo. Aqui eu tenho frutas vermelhas congelada, tá? Eu comprei congelada, mas pode ser frutas frescas também. Framboesa, amora, mirtilo, morango, que é para ficar uma geleia bem gostosa. Açúcar. E vamos levar para o fogo. Fogo médio, precisa ser muito baixinho, para dar para as frutinhas derreterem. Como eu falei, eu comprei as frutas congeladas. Não precisa cortar, porque elas vão amolecer. Aí depois você tem duas opções. Ou você pode deixar, dar uma apertadinha depois que estiver pronto, né? Dar uma apertadinha, que estiver bem molinha, você vai apertando, apertando, apertando aqui e ok. Ou você pode passar levemente num processador,
porque daí ela fica como se fosse um coulis mesmo, sabe? Um purezinho de frutas vermelhas. Aí vai do gosto, de querer sentir os pedacinhos. Eu gosto sempre de deixar uns pedacinhos, mas o coulis também é bem bacana, um purezinho de frutas vermelhas. Então agora a gente vai deixar aqui até apurar. Já tá fervendo, né? Então o que tá acontecendo aqui? A redução da água, porque eu não coloquei água nenhuma. Isso aqui é mesmo do açúcar e da própria fruta. Então agora a gente vai reduzindo até o ponto que a gente quer, tá? Se eu quero, que nem eu falei, se você quer uma geleia com mais caldinha, se você quer ela mais sequinha, então aí a gente vai aí pontuando. Eu não posso dar um tempo, olha, 15 minutos você desliga que tá ok. Eu não posso fazer isso porque de repente você deixa num fogo um pouco mais baixo que o meu, um pouco mais alto, então não tem essa de pontuar tempo. É olho mesmo, tá? É de olhar e reconhecer o ponto que você deseja. Assim, tá muito líquido. Então a gente vai aqui pertinho, mexendo. Tá vendo que eu já tinha aqueles morangos bem grandes e eles já se desfizeram todos, ó. Aí aquilo que eu falei pra você de ir apertando, ó, a gente vai dando uma apertada, o morango vai se desfazendo. O mirtilo é a fruta mais resistente, assim, para você desfazer o mirtilo só no processador ou no liquidificador. Agora, a amora, o morango e a framboesa, ela se desfaz muito rápido, porque elas são frutinhas muito molinhas, né? Principalmente a framboesa. No caso de fazer uma geleia com o objetivo de saborizar o nosso buttercream, aí sim eu aconselho a reduzir bem, sabe? Reduzir bem mesmo, deixar uma geleia bem mais sequinha para que não desestabilize o nosso creme, tá? Que nem eu falei, daí coisas muito líquidas a gente tem que ter muita atenção para colocar no buttercream. Então, se fosse para essa finalidade, aí você deixaria reduzir bastante. Mas a intenção é colocar no bolo, não pode ser muito líquida também, né? Apesar de que a gente vai fazer a cinta de contenção, eu vou ensinar vocês, para quem nunca fez a cinta de contenção, eu vou fazer a cinta de contenção, mas mesmo assim, para bolo, não é legal que seja muito, muito líquida, tá? Olha, o cheiro é divino, né? Nossa, eu adoro. Tudo que vai frutas vermelhas pra mim, eu sou apaixonada. Tá vendo, gente, como vai indo, ó? Ó. Vai indo, vai reduzindo. O fogo não tá muito alto. E tem que prestar atenção também, porque quando você desliga, ela dá uma secadinha a mais, né? Ela endurece um pouquinho mais, assim como o brigadeiro, cremes que a gente faz. Geralmente quando tá frio ele tende a ficar mais firme do que quando tá frio, fica mais firme de quando tá quente. Então, ó, quase, já vou desligar. Bem carameladinho mesmo. Pronto. Essa é a textura que eu faço para colocar geleia nos meus bolos. Porque esse caldinho todo, ele vai dar uma endurecida quando ele esfriar. Então eu também não gosto de muito seco, né? Para umedecer um pouquinho a massa do bolo. Então é isso, tá aqui pronto. Aqui, ó, pronta a nossa geleia. Vamos montar o nosso red velvet, certo? Então eu tenho aqui a nossa geleia, aqui o nosso recheio de creme cheese, aqui o nosso buttercream, aqui a nossa caldinha. E essa caldinha, assim, eu normalmente umedeço meus bolos com essa calda. O que que tem aqui? Uma medida de açúcar, 3 medidas de água. Também vai estar na apostila de vocês. Eu saborizo. Então você pode saborizar com essência de baunilha,
Você pode saborizar com raspinha de casquinha de laranja, de limão, sabe? Bem sutil. Então, um pouquinho de canela, dependendo do bolo, tá? Então, é assim, uma caldinha bem suave, que dá ali um pequeno saborzinho, agrega, né? No caso, vai agregar ali mais um toquezinho de sabor e fica bem bacana, tá? E é muito, muito simples de fazer. Eu sempre guardo na geladeira, no vidro. Você pode estar umedecendo o bolo na bisnaguinha. Às vezes eu coloco na bisnaguinha e às vezes eu molho com o pincel. Hoje eu vou molhar com o pincel, sem exagero, né? Então vamos lá. Vamos começar fazendo aqui uma caminha de buttercream. Nosso bolo, ó. Já nivelei, já cortei. Olha que massa linda, gente, ó. Olha, olha. A umidade, ela é macia e úmida ao mesmo tempo. Muito bacana essa massa, eu gosto muito dela, além de muito saborosa. Vai com toda a delicadeza, montando o nosso bolinho. Aí a gente pega o nosso maravilhoso buttercream e aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cinta de contenção. Sério, o que é cinta de contenção? Uma barreira, como o nome está falando, para conter o recheio, para não ter perigo, que à medida que você vai colocando as camadas de cima, o recheio vai saindo e aí fica, sabe aquele bolo que fica gordinho, que você vê as marquinhas assim do recheio, sabe? Ele vai meio que dilatando a massa. A cinta de contenção, principalmente do buttercream, que na geladeira vai endurecer porque é um creme de manteiga, certo? Então ele vai dar toda essa firmeza, essa consistência para ficar aquele bolo retinho, sabe? Então vamos lá. E outra coisa muito importante. Olha que lindeza e que cremosidade que tem o nosso buttercream. A receita do nosso buttercream não está na Masterclass, mas vai estar no nosso curso, no meu curso, que vai abrir amanhã, ok? Então, fizemos a cinta, a gente pega o nosso pincelzinho e vai umedecendo a nossa massa. Eu sempre prefiro não umedecer as laterais, tá? Porque as laterais é o que mais sustenta o nosso bolo no sentido dele não rachar, né? Dele não vazar. Então eu prefiro que essa parte aqui, que vai com a nossa cinta, não receba essa umidade a mais. Agora, olha, depois que esfriou, olha, depois que esfriou a nossa geleia, olha, eu falei pra vocês, né? Ela tava bem liquidazinha, agora ela tá um creme, gente, ó. Mas tem os pedacinhos, porque eu gosto dos pedacinhos. Ah, eu quero ela bem lisinha. Sem problemas, dá uma batidinha no processador ou no mix. Ou se não tiver nenhum dos dois, põe um pouquinho no liquidificador, mas pouquinho. E ela vira um purezinho, né? O suficiente para você fazer, ó, uma camadinha, sem exagero, tá? Três camadas de recheio, a gente não precisa exagerar, porque o conjunto da obra vai ficar já muito bacana. Então agora eu venho com o nosso creme. Fazemos uma camada. Ok. Agora a gente vem com a outra camada do nosso. 3
comigo, mas eu sou bem estabanada. Vocês percebam que a consistência dela não é firme, mas também não tá líquida para correr o risco de umedecer demais o nosso bolo. Outra coisa bem bacana também é colocar na manga, tá? Eu coloquei aqui no bico perlê, mas às vezes eu nem coloco. Eu coloquei para poder mostrar melhor para vocês. Mas aí vocês fazem um cortinho na manga, pequeno assim, mais ou menos da espessura que tá esse perlê. Se ficar um pouquinho torto, um pouquinho, porque às vezes não fica tão uniforme o corte da massa, mas sem problemas. Depois a gente vai tirar, a gente tira essa diferença a hora que a gente estiver fazendo a nossa cobertura. A gente tenta no máximo fazer bem retinho, mas às vezes o forno, né? Às vezes o forno é meio tortinho, não é tão reto, mas essa diferença a gente tira depois, sem o menor problema, tá? Outro detalhe bem importante de assinalar para vocês é a altura desse recheio. Ele tem que estar nivelado com a sua cinta, tá? Se, no caso, por exemplo, quando a gente coloca morango, pica o morango in natura, né, a fruta, e coloca, normalmente você tem que fazer 2 camadas de cinta, uma e depois outra. Porque o morango, por mais cortadinho que você faça, por mais fininho, você vai preencher bem de morango. E aí, no que você vem com o creme, ele ultrapassa, tá? Então, isso é muito importante, não deixar buraco aparecendo do seu recheio. Tá? Isso é uma coisa assim, uma dica valiosíssima. Tem aí um bolo praticamente nivelado, tá bom? Sempre esse olhar, sempre que você vai ver se o seu bolo tá nivelado, você vem aqui, né? Na altura, aqui, ó, com esse olhar, roda a bailarina, você já vai entender mais ou menos se ele tá um pouquinho mais alto na direita, na esquerda, tá? E aqui não tem problema, porque como eu falei, a gente vai tirar essa diferença a hora que eu for decorar, né? A hora que eu for espatular ele, aí eu vou falando pra vocês, vou mostrando, né? Assinalando. Olha, vocês podem ver que não é muito, mas o suficiente, porque já é uma massa úmida. Tem a nossa geleia. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o meu paninho e vou dar uma limpadinha. Como que eu posso estruturar o meu bolo? Eu posso estruturar o bolo de algumas maneiras. Esse eu estou fazendo da forma que eu, Célia, faço na maioria dos meus bolos, em todos os meus bolos. Mas no meu curso, que vai ser lançado amanhã, eu vou fazer de 2 formas para mostrar para vocês como vocês podem fazer, tá? Então, hoje eu vou fazer da maneira que eu acho mais confortável. Então, eu venho com o meu acetato, puxo, ó,
levemente com a minha mão direita, eu tô dando uma pressionadinha. Tô ajeitando ele dentro desse acetato, tá vendo? Esse aqui até eu cortei bem, normalmente eu corto um pouquinho maior. Esse aqui ficou bem a conta, mas ainda deu, legal. Venho aqui, pego um pedacinho de fita, de durex, o que for. Prendo aqui, ó. E com a minha mão aqui em cima, eu dou uma leve pressionada, tá? Vou tentar fazer aqui, ó, pra ver se vocês enxergam, ó. Tá vendo que tá movimentando um pouquinho a minha cinta? Eu venho bem de leve pra dar uma compactada, pra unir bem bolo e recheio. Venho aqui no meinho, mas de leve, tá? Pra gente levar pra geladeira. Aí a gente vai levar pra geladeira, tá? Vamos deixar lá no mínimo, tá? No mínimo 4 horas, para que ele fique uma estrutura bem segura, né? Se puder, o ideal, faça um dia antes da sua entrega, faz a massa, recheio, descansa, monta, põe na geladeira e no outro dia você trabalha ele na decoração. Mas se não der, chegou um pedido de última hora de manhã para entregar final de tarde, ok, vai lá, faz recheio, deixa esfriar rapidinho, monta o bolo, deixa 4 horas na geladeira assim, compactado, na boa também. Ele vai ficar um bolo perfeito para você entregar com tranquilidade, com segurança, que no transporte vai estar tudo ok. Então eu vou levar para a geladeira e depois a gente volta para fazer a decoração. Agora nós vamos fazer as esferas para a gente montar as bolinhas, como se fossem bolinhas de Natal. Então assim, eu tenho essa forma, tá? Mas necessariamente também não precisa ser uma dessa. A BWB lançou essas forminhas de esferas maiores e menores. Eu não achei para comprar a menorzinha, então eu comprei, eu tinha essa aqui, vou utilizar essa aqui, mas vocês podem procurar porque é um lançamento agora para o Natal, então com certeza não deve ser difícil de achar, tá? Então o que eu fiz? Eu derreti aqui, tô usando chocolate Cical, tá? Da marca Cical Cobertura. Tô usando cobertura porque ele facilita, no caso aqui da Masterclass, né? Porque se eu usasse um chocolate nobre, eu teria que fazer a temperagem e tal, então não seria o caso nesse momento, tá bom? Então aí a gente utiliza esse recurso que a gente tem desse chocolate, né? Cobertura, tá? Então vamos lá, só preencher aqui, que no caso essas aqui eu vou fazer maciça, tá? Aqui no caso eu tô fazendo branca, mas dá pra fazer também com chocolate ao leite, chocolate meio amargo. Eu vou dar só uma manchada de dourado, mas se for fazer ela inteirinha dourada, vermelha, prata, não precisa ser necessariamente o branco, tá, gente? Pode ser o escuro também. Daí o pó metálico, ele cobre, né? Pronto, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse na geladeira e nós já vamos espatular o nosso bolo. Então tá aqui o nosso bolo, que já está firme. Ele tá gelado, solta, ó. O que é legal aqui
de falar pra vocês. Esse braço parado, tá? E a gente roda a bailarina, tá bom? Agora a gente começa com essa parte de cima, tá? Posição, tá? Muito importante. A gente não pode nem grudar a espátula no bolo e nem abrir demais, tá? Ângulo de 45 graus. Então você põe ele aqui e aqui, ó. Posiciona ele o mais retinho possível e vem. Perceba que a minha espátula vai contando pra mim o que tá acontecendo. Tá? Onde eu tenho mais buttercream, onde eu tenho menos. E a gente vai trabalhar tudo isso. Então, o que aconteceu aqui? Eu tô com menos buttercream no meio, né? Que deu umas falhas. A gente vem com uma camadinha. Procura tirar sempre todo o buttercream da espátula para que ela não suje o seu bolo, tá? Esse bolo, no caso desta decoração, a parte de cima eu vou fazer uma técnica de sobreposição de cores, tá? Então a gente não precisa nem que fique tão perfeito pelo fato de que eu vou entrar com uma outra camada de outra cor na parte de cima. Praticamente legal pro trabalho que eu vou fazer, porque ó, vocês podem ver que aqui ó tem um desnívelzinho, mas como eu vou fazer uma sobreposição, então ok, isso não vai aparecer. Se a gente fosse deixar ele no branco, a gente continuaria fazendo esse trabalho que eu tô mostrando pra vocês, até que ele ficasse mais perfeito. Mas para a nossa decoração, ele tá legal. Nesse momento, é isso, tá? Espatulei. Agora eu vou retornar ele pra geladeira, para que ele fique firme, para que eu possa voltar e fazer a sobreposição de cores. Então vamos lá, acabei de tirar o meu bolo da geladeira, então muito importante, vem aqui, rela nele, tá aqui ó, tá? Tudo bem, sequinho, ele pode ser trabalhado por cima. Essa borda eu adoro, né, que são bordas irregulares, tá? Quando fica uma pontinha maior, uma pontinha menor, eu faço muito dos meus bolos, eu faço assim. Eu adoro essa coisa meio rústica, mas hoje eu não quero. Então, que é mais fácil, pelo menos pra mim, de todas as maneiras que eu já fiz a quina, eu acho que assim é mais fácil. Eu deixo endurecer, venho com uma espátula de pontinha mais fininha e vou cortando aos pouquinhos, tá? Como eu já falei no começo, aqui, como eu vou fazer uma sobreposição de cores bem nessa parte aqui, então eu não me esmerei, né, em deixar o topo dele, a lateral do topo bem direitinho. Então, ele não vai ficar com uma quina perfeita.
Mas não tem problema, porque quando eu vier com o vermelho, um buttercream vermelho, ele vai ficar um pouco irregular mesmo. Então eu não preciso me preocupar muito nesse caso, tá? Porque provavelmente a hora que eu vier batendo a espátula com a cor vermelha, ele vai ficar um pouquinho irregular. Eu só não quero que ele fique muito bicudo para não brigar com o buttercream vermelho que eu vou sobrepor agora. Vou pegar o meu buttercream vermelho. Eu vou vir aqui, ó. Vou espalhar e vou começar a dar umas batidinhas. Por quê? Porque eu quero ele assim, ó. Vendo? Ó. Eu quero ele com esse efeito. Para que eu possa fazer esse trabalho, eu tenho que ter a minha base de baixo, o meu buttercream de baixo, firme, certo? Olha que graça. Simples, né? Fácil de fazer. E olha que graça. Vai ficar muito mais bonito, porque a gente ainda vai jogar um dourado aqui, enfim. Então, o que a gente vai fazer agora? Volta pra geladeira, firma o barrado, tá? Pra gente poder fazer a outra etapa. Não, eu vou colocar lá pra dar uma firmada, e aí já a hora que endurecer aqui a gente volta. Acabei de tirar minhas esferas da geladeira. Retirar, ó, essa aqui no caso é só dar uma empurradinha e ela sai, ok? Ó, uma empurradinha na lateral e ela sai. Aqui as nossas esferinhas. O que eu fiz? Eu coloquei essa minha espátula para aquecer um pouquinho no fogo, ela tá quentinha. Vamos ver se eu passo aqui no quentinho, dá uma derretidinha suficiente apenas pra colar, tá? Ó. Agora, eu tenho aqui álcool de cereal e esse pozinho dourado. A gente mistura, na verdade eu já tenho essa misturinha que já estava guardada. Eu vou só adicionar um pouquinho mais de pozinho dourado, que a gente vai fazer o detalhe na borda do bolo. E a gente vai também fazer uma brincadeirinha aqui nas bolinhas. Aí a gente vai só fazer uma gracinha mesmo, uma brincadeirinha aqui, ó. Ele ainda tá dando uma manchadinha, mas na verdade ele teria que ficar mais um pouquinho, tá? Mas ó, ele já tem ele ainda tá manchando, mas não tá assim em excesso. Então a gente o ideal seria deixar ele mais um pouquinho, tá? Molho ele, se ele escorrer um pouquinho, legal. Isso mesmo. Eu só preciso que ele não esteja mole, né? Que o buttercream não esteja cremoso, para permitir que eu venha com o pincel sem que ele suje o meu pincel de buttercream. Essa brincadeirinha eu faço de acordo com a minha criatividade, com a vontade de cada um. Quero descer mais esse dourado. O outro bolo que eu fiz para fotografar, eu desci mais o dourado. Então, eu tô mostrando para vocês que a técnica.
né? Ensinando a técnica e aí sem limite. É só ter criatividade. Mas eu quero mais um pouco. É pura criatividade, pura arte. Fiz o buttercream, tingi de verde. Aqui coloquei um bico 1M da Wilton. E a gente vai fazer umas árvores, tá? Agora eu peguei aqui, ó, coco ralado, tá? Ó, coquinho ralado. Aí eu vou jogar esse coquinho para dar assim uma ideia de neve. Aí aqui eu tenho um confeitinho que eu dourei ele. E aí, o que a gente vai fazer? Aí agora eu vou levar um pouquinho para a geladeira para dar mais uma firmadinha nessas minhas arvorezinhas. Vou colocar umas bolinhas e vou polvilhar um pouquinho de açúcar gelado para que nas arvorezinhas fique bem assim branquinhas, como se fosse neve mesmo. Vou lavar essa mão dourada e já vem. Então vamos lá? Vamos finalizar o nosso bolo. Vamos começar aqui com a nossa esfera. A gente sempre procura passar uma colinha, tá? Para não ter nenhum risco, nenhum perigo da sua decoração se movimentar no transporte do seu bolo. Você tem que pensar sempre nisso, né? O transporte é uma das coisas que mais preocupa a gente. Eu coloquei duas ali e agora eu penso em colocar duas na parte de baixo. Vamos ver se eu consigo parar, colocar a colinha, depois a gente vai voltar ele pra geladeira, porque a gente volta ele cola, tá? Agora eu vou vir com umas bolinhas que eu também pintei de vermelho com esse mesmo, só que em vermelho, tá? Eu usei desse pozinho e coloquei em vermelhinho. E o legal é assim, agora o buttercream ainda que eu acabei de fazer a árvorezinha, dei só um sustinho, né, na geladeira, mas o ideal é fazer isso pelo menos umas 2 horas antes de você entregar seu bolo, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai levar para a geladeira e tudo vai ficar firme, como eu venho falando para você. Né? Então, uma das vantagens maravilhosas do buttercream é isso. Levou para a geladeira, vai ficar tudo muito firme, duro, durinho mesmo. Para o transporte, maravilha. Põe na mesa, até cantar o parabéns, está tudo cremoso novamente, tá? Então, agora um toquezinho final aqui, o nosso açuquinha. Eu preparei essa masterclass com muito carinho mesmo. Procurei dar assim o máximo de conteúdo, explicando, né, cada detalhe, o porquê. E espero ter sido assim
feito de uma forma bem simples e bem clara para que todos entendessem. E a partir de amanhã vai estar disponível o meu curso com a minha receita, com a receita deste Buttercream, com massa manteigada de baunilha, massa de chocolate, 3 recheios maravilhosos natalinos e 3 decorações diferentes natalinos também, onde eu vou estar ensinando nessas decorações várias técnicas, inclusive com isomalte. Vou ensinar você a lidar com isomalte. E não bastasse tudo isso, nós vamos ter um bônus maravilhoso, que é uma técnica que é assim a sensação do momento, que é o origami cake. Vou ensinar vocês a técnica do origami cake. Tudo isso por um preço muito pequeno. As primeiras 24 horas vai custar R$ 97. E os outros dias passa a custar R$ 147. Então, olha, imperdível. É massa, conteúdo, explicações, técnicas, decoração. A minha receita do Buttercream, que o Buttercream realmente é assim um divisor de águas, na minha opinião, ele é um divisor de águas na vida de qualquer confeiteira, esteja ela iniciando ou já no caminho da confeitaria. Outro detalhe muito importante, eu vou ensinar tudo do zero. Então, mesmo você que não é profissional, que acha que não sabe fazer bolo, você vai conseguir fazer bolo, você vai conseguir fazer uma decoração, porque eu vou ensinar cada detalhe para você, cada pulo do gato, cada dificuldade que eu tive, eu vou falar para você não ter. Então eu espero você lá e fico muito feliz mesmo por estar aqui. E é isso.